Olá, então muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós temos neste encontro com o escritor Sérgio Franklin muitos alunos do primeiro ciclo de norte a sul do país. Temos um número mesmo muito grande, está toda a gente a olhar para esta nossa tela neste momento e eu quero, antes de mais, agradecer a todos os professores e professoras que estão presentes por este trabalho de mediação entre nós e os seus alunos, por este interesse, por este trabalho de inscrição, de reunião dos alunos, etc. Também aos alunos que nos acompanham, dar-lhes as boas-vindas e dizer-lhes que esperamos que esta horinha que vamos aqui passar com o Sérgio seja muito bem passada por todos vós. Dizer-vos quem é Sérgio Franklin. Possivelmente alguns já leram alguma coisa escrita pelo Sérgio Franklin, porque o Sérgio Franklin é um escritor que nasceu em 1978, que fez estudos portugueses na Universidade Nova de Lisboa e que já foi livreiro, já foi editor e hoje é professor de português também, entre outras coisas que ele vai fazendo. Ele tem vários livros publicados, uns para adultos, outros para jovens e outros para mais jovens ainda, como é o caso desta obra Aventuras e Desventuras de Camões. Muito obrigada, Sérgio, por estar connosco, por se disponibilizar desde o primeiro minuto em que o convidamos para estar aqui com todos esses nossos alunos e damos-lhe a palavra e o palco é seu, naturalmente. Obrigado pela palavra. Boa tarde para todos. É um prazer estar aqui e começo por agradecer à Rede de Bibliotecas Escolares o convite que me permite estar em contacto com tantos alunos nesta tarde e é um prazer estar aqui convosco porque assim posso partilhar convosco esta paixão que tenho por Luís de Camões. Eu trouxe para a apresentação aqui o meu PowerPoint, vamos seguir. Eu vou apresentar-me um bocadinho, acrescentando algumas informações. Vou começar aqui por vos mostrar. Vou aqui ao meu PowerPoint, julgo que estejam a ver todos o meu PowerPoint. Então, como foi dito, eu publico há vários anos, publico livros desde 1999. Estão a ver algumas fotos das minhas publicações ao longo destes anos. O ano passado fez 25 anos que tinha publicado o meu primeiro livro e desde 1999 que eu tenho publicado diversos livros. Comecei com livros para um público adulto, poesia, ficção, livros relacionados com a história de Portugal. Ao longo destes anos foi a história de Portugal, a poesia que me acompanhou. Também publiquei um romance chamado O Alfarrabista que mandou falsificar os Lusíadas. Depois, em 2010, comecei então as minhas publicações relacionadas para um público mais jovem. Comecei a publicar livros juvenis, livros infantis, e então, ao longo destes últimos anos, têm sido publicações para um público adulto, juvenil e também infantil. Ao longo destas publicações também dei voz a uma paixão que eu tenho, mitologia. Comecei a publicar vários livros relacionados com mitologia, continuei com a história de Portugal, livros infantis, voltei à mitologia grega, trava-línguas, poesia, mitos lusitanos e tudo isto para chegar a 2024. 2024, o ano passado, foi um ano que publiquei 2 livros. O primeiro vai acompanhar, que é este livro, Camões, As Aventuras e Desventuras de um Poeta Épico, e um livro para os mais velhos, um romance chamado Maldição Camões. Então, espero que estejam preparados para fazer esta viagem pela vida do grande poeta Luís de Camões. Já devem ter dado conta que ele está aqui atrás de mim, a ver se estou a dizer tudo corretamente. E este livro, As Aventuras e Desventuras de um Poeta Épico, tem-me como autor do texto, mas tenho de agradecer também ao Bruno Ferreira, um ilustrador brasileiro que fez as ilustrações que acompanham o meu texto. Então, o meu livro existe também graças a este Bruno e fica aqui o agradecimento ao Bruno Ferreira, um ilustrador que está do outro lado
do Atlântico. Então, estão prontos para acompanhar nesta viagem pela vida de Camões? Então, este livro, As Aventuras e Desventuras de um Poeta Épico, começam com dois meninos. Começam com dois meninos e com esta frase, que vocês devem estar aí a ver no ecrã: vai chatear o Camões. Eu cresci com esta frase, vai chatear o Camões, e quando era pequenino não percebia o que era isto de chatear o Camões. E tudo começa também quando um dia o João, que é um pouco chato, estava a chatear tanto a sua amiga Maria, que a Maria disse: vai chatear o Camões. Só que houve um problema. Quem era o Camões? O João não sabia quem era o Camões. Então o João queria saber tudo e mais alguma coisa sobre o Camões. Para onde é que ele foi? Para onde é que nós temos que ir pesquisar quando precisamos descobrir alguma coisa? Para as bibliotecas. Então o João levou a Maria para a biblioteca e foram procurar tudo e mais alguma coisa sobre o Camões. Então, tudo o que vamos agora conhecer são as pesquisas do João e da Maria sobre este grande homem chamado Luís de Camões. Então, tudo começa sempre com o seu nascimento. Nós estamos a celebrar, e vocês sabem quantos anos? Estão aí a dizer, espero bem que estejam a dizer 500 anos, os 500 anos do nascimento de Camões. Dizemos que 1524 é o provável ano do nascimento de Luís de Camões, mas, atenção, provável quer dizer que não temos certeza, pode ter nascido em 1524 ou até em 1525. E agora vou desafiar-vos a olhar aí para o cartão de cidadão do nosso pequeno Camões. Se olharem para o cartão de cidadão, conseguem ter informações que são certezas e conseguem também ter algumas informações que não são certas. Uma, eu já disse que o ano de nascimento, provável ano de nascimento, 1524, pode não ter sido em 1524, pode ter sido em 1525. E agora eu desafio-vos, qual é a outra incerteza que nós temos relativamente ao Camões? Olhem lá um bocadinho para o cartão de cidadão, olhem lá, o nome é uma certeza, Luís Vaz de Camões. Conhecemos algumas alcunhas dele, Trinca Forte e o Barba Ruiva. Como vos disse, o ano provável de nascimento, 1524, e sim, a outra incerteza é o local. Eu aqui no cartão de cidadão coloquei provável nascimento em Lisboa, mas se tivermos ouvintes em Coimbra já devem estar a protestar, a dizer que foi lá em Coimbra que nasceram, e provavelmente têm razão. O Porto, se calhar, também tem razão ao dizer que Camões terá nascido lá, mas não há qualquer problema. Porque o nosso Camões, que nós sabemos que representa Portugal, até fica bem não sabermos o local exato onde ele nasceu, porque ele nasceu em Portugal, ele é Portugal. Então, sabemos também o nome do pai, Simão Vaz de Camões, o nome da mãe, Ana de Sá e Macedo, o rei que estava no trono quando Camões nasceu, Dom João III, e as atividades favoritas do nosso Camões também é fácil descobrir: escrever e viver aventuras. Então, vamos aqui seguir a vida do Camões, olhando primeiro de tudo para os retratos que conhecemos de Camões. Camões, reparem, nasceu há 500 anos. Há 500 anos a vida era muito diferente. Não havia máquinas fotográficas para tirar uma fotografia. Estas duas imagens que foram pintadas na altura em que ele esteve vivo são as únicas que existem. Temos aí do lado esquerdo o retrato de Camões e do outro lado, do lado direito, temos o Camões preso em Goa. Muitas das imagens que conhecemos de Camões vêm desta imagem que aparece aqui do lado esquerdo. E são as imagens que nós temos. E se vocês olharem para o Camões que está do lado direito, que é o Camões que está aqui atrás de mim e é o Camões que aparece no meu livro, é muito inspirado nestas três imagens e até nesta imagem que está aqui do lado esquerdo. Então, o Camões foi alguém real que existiu e que, passado tanto tempo, ainda marca a nossa cultura. Então, o nosso jovem Camões, vamos aqui ver o nosso jovem Camões, vamos descobrir que por volta de 1537, Camões estudava em Coimbra. Tinha cerca de 13 anos de idade. E olhem lá aqui para o Camões. Acham que ele se portava bem? É. O Camões era um aluno excelente. É verdade. O Camões era um aluno excelente. Na sala de aula provavelmente seria dos melhores. Contudo, no intervalo, punha-se em muitas confusões. Eu espero que não haja Camões entre os alunos que nos estão a ouvir. Ou se houver Camões, que sejam excelentes alunos na sala de aula. O Camões, então, terá estudado em Coimbra,
Há quem diga que ele estudou na universidade, apesar de não haver uma prova, mas aquilo que ele mostra nos seus livros mostra uma grande cultura e há esta tradição que terá estudado na Universidade de Coimbra. Sabemos que viveu lá os primeiros anos, sabemos lá que também terá tido as suas paixões. E nós, a partir daqui, vamos ver que muitas das informações que temos de Camões, algumas são certas e outras são incertas. Quando pensamos em Camões, pensamos num episódio muito famoso, o episódio em que ele perdeu o olho. Nós, quando olhamos aqui para o Camões, se olharem para o Camões que está atrás de mim, veem que o olho direito está fechado, não é? Porque foi o olho que ele perdeu. Por volta de 1547, ele foi soldado em Ceuta e é ferido num dos olhos em batalha. E o nosso Camões vai passar a ser representado ou com o olho fechado ou com uma pala. Então temos um jovem Camões que perdeu um olho, um homem, um jovem que era bastante culto, tinha tido estudos profundos e vem para Portugal sem um olho. O que é que acham que ele vai fazer? Vai chorar? Vai dizer, ai, coitadinho de mim, que agora não tenho olho? Não. O nosso Camões vai, apesar desse episódio infeliz que tem na sua vida, continuar a viver a sua vida e a acreditar nos seus sonhos. Por isso, vamos encontrar o Camões em 1549, já de regresso em Lisboa, depois de ter sido soldado. E o nosso Camões, ali com uma palazinha, era o poeta do amor. E nós conhecemos o Camões, mais tarde, quando o estudarem na escola, vão ver que ele é conhecido por ser o poeta do amor, porque ele escreveu dos mais belos poemas de amor. Apesar de não ter o olho, ele participava nos concursos de poesia, fazia poesia para as damas, para as princesas. Há quem diga que ele terá tido uma paixão pela princesa, mas o Camões podia se casar com uma princesa? Não. O Camões não era príncipe. O Camões era nobre, tinha acesso aos lugares frequentados pelo rei, pelos nobres, mas era um nobre de condição baixa porque não tinha muitos rendimentos. Então, o nosso Camões é o poeta do amor, frequenta estes lugares, apesar de, enquanto aluno, ser um aluno briguento, que se metia em confusões, agora parece que está sossegado. Mas não, vamos descobrir que o nosso Camões, repare, alguém que tanto se metia nos concursos de poesia, também se metia em muitas confusões. E isto é histórico. Este é daquelas situações que nós não temos dúvidas. Alguns factos ou algumas situações da vida de Camões são incertezas. Esta é uma certeza. Se olharem aqui para cima, Camões, temos aqui a informação, é preso em Lisboa em 1552, depois de se ter envolvido numa luta e ferido o adversário. É verdade. O nosso amigo Camões tinha um bando, tinha um gangue, metia-se em confusões. E num dia sagrado, um dia de corpo de Deus, um dia que era importante, ele agrediu aqui este desgraçado. Nós sabemos o nome porque está no registro, um tal de Dom Gonçalo. Este Dom Gonçalo trabalhava para o rei Dom João III. Sabem o que é que aconteceu ao Camões? Foi para a cadeia. E a cadeia, nós sabemos o nome da cadeia, chama-se Pátio do Tronco. O Pátio do Tronco era o nome da cadeia que existia na altura. Se vocês forem a Lisboa, ainda podem visitar o sítio onde existia essa cadeia. Se vocês forem a Lisboa, procuram um sítio chamado, ainda tem o nome, Pátio do Tronco, onde reparar que tem lá uns azulejos, um túnel que tem uns azulejos, e se olharem atentamente para os azulejos, quem é que está lá? O Camões, é verdade. E este foi o sítio onde o Camões esteve preso. Obviamente que não existe, a prisão existe só aí a celebração do local onde Camões esteve preso. E o Camões vai estar preso, é verdade. Vai estar preso uns bons meses. Sabe o que é que vamos fazer ao Camões? Vamos deixá-lo preso agora? O que é que acham? Vamos deixá-lo preso, porque eu quero falar-vos de alguém. O Camões merece este castigo, portou-se mal, feriu o adversário. Vamos deixá-lo agora um bocadinho na prisão, na cadeia, ali a pensar naquilo que fez, porque ele precisa de mudar de vida, e eu quero falar-vos de uma outra personagem histórica muito importante. Alguns de certeza já sabem quem é o nosso Vasco da Gama. É verdade. E vocês devem estar a pensar, então deixamos o Camões na prisão e agora vamos falar do Vasco da Gama, mas isto era sobre o Camões e vocês vão ver que tem tudo a ver com o Camões. Vocês sabem que o Camões
escreveu um livro muito, muito importante, os Lusíadas. Os Lusíadas conta a história do Vasco da Gama, ou conta a história da descoberta do caminho marítimo para o Vasco da Gama. Então, quem é que foi o Vasco da Gama e porquê que ele é muito importante para o Camões e para a história de Portugal? Então eu vou falar muito rapidamente do Vasco da Gama. Olhem lá, estamos a ver aqui a viagem que o Vasco da Gama fez. A viagem que o Vasco da Gama fez é uma viagem incrível. Nesta altura, os europeus sabiam que existia a Índia, mas nunca ninguém tinha feito, ou nunca ninguém tinha descoberto como chegar à Índia por mar. Então o nosso Vasco da Gama, em 1497, parte de Lisboa com a missão de descobrir o caminho. Tudo era fácil se ele tivesse mapa. Os portugueses tinham mapa até ao Cabo da Boa Esperança, aí no sul, na África do Sul. A partir dali era uma viagem pelo desconhecido. O Vasco da Gama vai chegar à Índia em 1498. Quanto tempo é que o Vasco da Gama demorou a chegar à Índia? Digam lá, pensem lá, 1 ano. E agora outra coisa importante. Não havia telemóveis, não havia GPS, não havia nada daquilo que nós tínhamos. Quando eles partiam, eles não sabiam se voltavam a casa vivos, se não morriam entretanto. Por isso, a viagem do Vasco da Gama, 1 ano para chegar à Índia, depois 1 ano para regressar, é uma viagem extraordinária. Os portugueses vão ser os primeiros a fazer isto. Então o Vasco da Gama torna-se assim uma espécie de herói. E ele é importante porque o Camões vai mais tarde contar esta extraordinária viagem, que foi a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Esta viagem, o Camões vai-nos contar num livro que nós já conhecemos, que é os Lusíadas. E vocês perguntam, mas isto é importante para o Camões, porque ele vai contar a história, mas é importante por outra coisa. O nosso amigo Camões, onde é que tínhamos deixado o Camões? Isso mesmo, tínhamos deixado o Camões na prisão. É ele está lá. O nosso Camões vai ser libertado da prisão. E sabem qual é a condição para ele ser libertado? Tem que ir servir o rei português. E tem que ir servir o rei português porquê? Repara, os portugueses descobriram o caminho marítimo para a Índia. Sabem o que é que os portugueses queriam? Os portugueses queriam ir buscar condimentos, especiarias, aquilo que colocamos na comida para a comida ficar mais saborosa. E todos os anos o rei mandava barcos irem comprar especiarias na Índia, vinham carregados para trazer as especiarias para a Europa. O problema é que, por vezes, quem é que anda no mar a tentar roubar as coisas? Digam lá, os piratas. É verdade. Os piratas roubavam os barcos portugueses. Então o rei português precisava de ter outros barcos para proteger os barcos que vinham carregados das especiarias. Então o Camões vai ser libertado com essa condição. Vai ter que partir para a Índia, para o Oriente e servir o rei português como soldado. E sabem o que é que o Camões, este poeta, que já era conhecido como poeta, este nobre, sabem o que é que ele vai fazer nos primeiros anos? É incrível, mas é verdade. O nosso Camões vai para a Índia combater piratas, é verdade. Vai combater os piratas, proteger os territórios que os portugueses também tinham no Oriente. E este homem nobre, dos poucos que sabia ler e escrever, um dos grandes nomes do nosso humanismo e do Renascimento em Portugal, está na Índia a correr todos estes perigos a combater piratas. Mas reparem nisto. Ele vai para a Índia e vai fazer a mesma viagem de quem? A mesma viagem de Vasco da Gama. Quer dizer que ele vai ter a inspiração para nos contar a extraordinária viagem que o Vasco da Gama tinha feito para descobrir o caminho marítimo para a Índia. E a partir de 1553, que é o ano em que Camões parte para a Índia, o nosso poeta começa a escrever aquele livro chamado Os Lusíadas. Começa a escrever e vai estar vários anos no Oriente a escrever o seu livro. E a vida de Camões no Oriente é incrível. Camões, olha, por exemplo, em 1556 ele está na China. Ele é dos primeiros europeus a chegar à China. Aliás, ele é dos grandes escritores, o escritor que mais viajou. Geralmente os grandes escritores ficavam nos seus países, tranquilos, a escrever, tinham alguém que os apoiava, eles não precisavam de trabalhar. Não, o Camões tem de fazer pela vida.
é dos primeiros a chegar à China, chega a locais que poucos europeus tinham chegado, é um homem que viaja muito. E é incrível como é que ele não morreu ao longo destes anos. A vida dele no Oriente não foi fácil. Sabemos que ele terá encontrado um grande amigo, o seu amigo Zhao. Sabemos que ele viajou por vários locais. Sabemos que escreveu, quanto ao mito, se calhar não é verdade, parte dos Lusíadas numa gruta em Macau, na China, e ele tem vários episódios. Olhando aqui, para o próximo slide, nós conseguimos saber várias coisas que aconteceram ao nosso Camões. Olha, por volta de 1559, ele consegue sobreviver a um naufrágio. É verdade. Ele estava a viajar e o barco, quando seguia, naufraga. E perde tudo, conta a história que o nosso amigo Camões perdeu tudo e esquece uma coisa. O que é que ele segura na mão? Olha lá, o que é que ele tem na mão? Um livro. É verdade. Ele terá perdido tudo, terá salvado unicamente o manuscrito dos Lusíadas. Há quem diga que ele segurava o livro com um braço e nadava com o outro. É por isso que eu digo que o Camões foi o primeiro campeão olímpico de natação, porque a nadar só com o braço é incrível como é que ele sobreviveu ao naufrágio. Tirando aqui, nesta história, encontramos facto e encontramos também, provavelmente, alguma ficção. Houve um naufrágio, sobreviveu ao naufrágio. Ter nadado só com um braço, desconfio um bocadinho. Mas eu quero, porque eu cresci com esta história, sempre ouvi que o Camões nadava só com um braço e com o outro segurava. Por isso quero acreditar que até pode ser possível. Sabemos que o Camões voltou a estar preso, é verdade. O Camões voltou a estar preso na Índia. Há quem diga que esteve preso pelo menos 2 vezes. Uma é certa, sabemos que uma é certa porque temos uma imagem do Camões preso, não é? Daquelas imagens que eu vos mostrei no início. Por isso, pelo menos uma vez ele esteve preso na Índia. Há historiadores que dizem que esteve preso 2 vezes. E o nosso amigo Camões, ao longo destes anos todos, que são muitos anos, foi escrevendo os Lusíadas, aprimorando esse grande livro, e ele decide regressar a Portugal. Porquê é que ele quer regressar a Portugal? Por vários motivos. Provavelmente estava com saudades de casa, mas o grande motivo, julgo eu, seria o desejo de publicar os Lusíadas. O que é que um escritor quer fazer quando escreve um livro? Escreve um livro, quer vê-lo publicado. Por isso, ele vai conseguir regressar a Portugal. Contudo, ele regressa a Portugal em 1570, traz os Lusíadas, vem na companhia do Jal, mas olhem para as imagens que estão aqui. Não é do regresso. Porque até para regressar a Portugal, o Camões teve dificuldade. E isto também é histórico. Temos o registro. Temos aqui do lado esquerdo um senhor que é o Diogo Couto, que era um historiador, amigo de Camões, que nos conta a história. Conta que em 1569, o ano antes de Camões regressar a Portugal, o Camões está em Moçambique, sem dinheiro para regressar a casa, a viver da amizade de quem o ajudava, e são os amigos, é o próprio Diogo Couto e outros amigos que passam por Moçambique nessa altura, que se juntam e lhe pagam o bilhete de regresso a Portugal. Até para regressar a Portugal, o Camões teve dificuldade. E assim que regressa a Portugal, qual era o objetivo dele? Eu disse, era publicar os Lusíadas. Então, o grande ano da publicação dos Lusíadas. O primeiro e único livro que Camões publicou, que é a publicação dos Lusíadas em 1572. E agora olhem para a imagem do lado esquerdo. Temos aí, provavelmente um a dizer que é um padre. É um padre, é um inquisidor. Alguém para publicar um livro naquela altura tinha que ter autorização do padre, do inquisidor mor, que dizia que o livro podia ser publicado. E o senhor inquisidor leu o livro e disse, podes publicar. Nessa altura, se olharem para a imagem do lado direito, temos aí um retrato conhecido, já não é o rei Dom João III a governar Portugal. Temos aquele jovem rei, o rei Dom Sebastião, o rei que começou a governar Portugal, imaginem só, com 14 anos. E tornou-se rei com 3, 4 anos. Mas teve que esperar até aos 14 para começar a governar o país. O Dom Sebastião é o jovem que então governa Portugal, e o Camões, que publica os Lusíadas, vai dedicar este grande poema que conta a descoberta do caminho marítimo para a Índia e conta a história de Portugal toda até então, vai dedicar o livro ao jovem rei, porque
O Camões julgava que o jovem rei ia fazer muitas mais conquistas, porque temos que nos lembrar uma coisa muito importante. Nesta altura, Portugal era um dos grandes impérios do mundo. Portugal tinha terras por todo lado, tinha feito grandes conquistas. E Camões nasceu nesta época, a julgar que Portugal ia continuar a conquistar tudo e mais alguma coisa. Se olharem mais atentamente para a imagem do lado direito, também veem aí o Camões a ler um bocadinho ao rei. Provavelmente é mito, mas conta um dos mitos que o Camões terá lido um excerto dos Lusíadas ao rei Dom Sebastião em si. Provavelmente mito. Então, agora vou mostrar-vos algo que vale muito dinheiro. Se alguém tiver os Lusíadas em casa, mas não é uma edição qualquer, tem que ser esta, está bem? Tem que ser esta edição. Se alguém tiver os Lusíadas, a primeira edição, aquela que foi publicada em 1572, é uma pessoa rica. Porquê? Porque o livro hoje em dia vale muito dinheiro. Mas, obviamente, os poucos exemplares que têm guardados em museus, alguns particulares também têm. Vocês estão a olhar para a capa dos Lusíadas e para a primeira página dos Lusíadas. Os Lusíadas, o livro todo ele escrito em verso. É um livro extraordinário porque é um livro perfeito. E deixa-me partilhar algo que é importante. Todos vocês vão estudar os Lusíadas. É verdade. Preparem-se. Vai ser desafiante. É verdade. Desafiante porque o português é o português do século XVI. O português mudou. Ler o livro hoje em dia não é fácil, mas é um livro incrível. Incrível porque há poucos livros como os Lusíadas no mundo. São poucas as línguas que têm um poema épico como nós temos. Por isso nós devemos sentir um grande orgulho por termos um livro com este valor, porque são, repetidamente, poucas as literaturas do mundo que têm um livro como. Então, nós já sabemos que publicar em 1772, sabemos que o rei Dom Sebastião é quem recebe a dedicatória do nosso amigo Camões, e há um ano que marca a vida de Camões, principalmente a vida do Sebastião. Só tu querias um outro poema épico para dedicar ao rei Dom Sebastião, que ia partir para a África fazer grandes conquistas. Então, há um acontecimento que marca. Acho que estamos aqui com algumas dificuldades Voltei, sonoras. Voltou, Sérgio, voltou. voltei. Peço desculpa, isto caiu simplesmente, mas já estou aqui. Estava eu a dizer-vos, então, que em 1578 há um acontecimento que marca a vida do Camões, mas principalmente a vida do nosso jovem rei Dom Sebastião, o desejado, que foi para o norte de África e o que é que aconteceu? Ele morreu. Morreu não, eu não gosto de dizer que o rei Dom Sebastião morreu. Eu gosto de dizer que o nosso rei Dom Sebastião desapareceu. Desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, vai marcar a história de Portugal, porque vamos ter que arranjar um rei, ainda se arranja um rei durante algum tempo, não é? Isto tudo vai juntar com a vida do nosso amigo Camões, porque em 1580, o que é que nós temos? Em 1580, nós temos um acontecimento que é, primeiro que tudo, Portugal vai perder a sua independência. Mas mais importante do que Portugal perder a sua independência é o que acontece. É o ano em que morre o nosso grande poeta Luís de Camões. É verdade. E nós sabemos o ano. Sabemos o ano e sabemos o dia. Porque o dia, todos nós, todos os anos, nós celebramos Camões, às vezes sem dar conta. É verdade. O dia 10 de junho é o dia de quê? Pensem lá. É verdade. É o dia de Portugal. É verdade, sim, senhor. Então, é dia de Portugal. E se pensarem no dia, é dia de Portugal, Camões e das comunidades portugueses. Porquê que é dia de Portugal? O dia de Portugal foi escolhido por causa do dia Camões. Porque Camões representa aquilo que é Portugal. Era um homem culto. Foi um homem, foi soldado, que lutou pelo seu país e era um homem que amava a sua pátria. Por isso o dia de Portugal, que quando nós começámos a celebrar,
foi marcado para este dia, porque foi o dia em que morreu o grande poeta Luís de Camões. E agora a questão é, onde está o Camões? Eu posso dizer que tenho aqui um Camões boneco atrás de mim, mas eu quero saber onde estão os restos mortais. E agora pensem lá onde estará. Se calhar alguns já viram o Camões e não deram conta. Já agora, Maria João, eu estou a partilhar o ecrã, certo? Sim, está sim. Agora aqui trocou-me. Então, vamos tentar descobrir onde está o nosso Camões. Para isso, eu vou-vos dar algumas pistas. Nós Camões todos os anos, vocês sabem disso, não é? Mas para sabermos onde está o Camões, temos que pensar aqui um grande. Estamos outra vez a perder o Sérgio. Estávamos a ouvir com muitos cortes, Sérgio. Ouvir, Maria João? Estamos a ouvi-lo bastante entrecortado neste momento, Sérgio. Aguardar uma vez que agora já Vamos ver se o Sérgio volta rapidamente. Parece que há alguns problemas por ali. Está a regressar já. já me estão a ouvir. Agora sim. Peço imensa desculpa, mas a tecnologia, como vocês devem calcular, nós não controlamos. Vou voltar aqui à minha partilha. Já devem estar a ver o meu ecrã novamente. Então, estávamos a ver o terremoto de Lisboa e já saltei o slide. Então, é a história muito simples. O Camões morreu e lá esteve muito tempo, até o ano de a gente sabia onde estavam os restos mortais do nosso poeta, só que o grande terremoto de Lisboa o que é que fez? Fez com que a igreja ruísse. E durante algum tempo o túmulo de Camões esteve perdido. Contudo, no século XIX houve o início da construção deste amor, digamos assim, pelo nosso poeta, porque o Camões representava Portugal, representava aquilo que era o grande português dentro do pensamento do século XIX. Então, cria-se uma comissão para se descobrir os restos mortais do nosso poeta. O que descobriram nas ruínas, os restos mortais, o que descobriram, levaram para o Mosteiro dos Jerónimos. E sabemos o ano, porque em 1880 celebrávamos os 300 anos da morte do poeta, então os restos mortais foram levados para o Mosteiro dos Jerónimos, onde atualmente se encontra. A resposta à pergunta que eu vos coloquei há pouco, onde está o Camões? O Camões está no Mosteiro dos Jerónimos. Contudo, há quem diga que não é o Camões, porque há quem diga que os ossos que encontraram eram de Camões, que não eram de Camões, há quem diga que encontraram os ossos tudo e mais alguma coisa e juntaram tudo. Não sei quem é que tem razão. Sei que em 1880 aquilo que encontraram nas ruínas levaram para o Mosteiro dos Jerónimos. E hoje é muito simples. Vocês, se forem a Lisboa, podem ir, por exemplo, do lado esquerdo tem aí a estátua do Camões, que fica no lar de Camões, mas do lado direito tem o túmulo de Camões. Vão ao Mosteiro de Jerónimo, sabem onde é que mora o Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso presidente, ali em Belém, é lá perto dele, mas não vão visitar o Marcelo, vão visitar o Camões. Vão ao Mosteiro de Jerónimo, entram na igreja e assim que entram na igreja vocês vão ver este túmulo, que é o túmulo do nosso poeta Camões. Do lado direito temos o Camões e do outro lado quem é que nós teremos? Se de um lado temos o poeta, do outro lado temos o marinheiro que o poeta Luís de Camões cantou nos Lusíadas. Então, de um lado temos Luís de Camões e do outro lado temos o Vasco da Gama. Do lado direito, Camões, do lado esquerdo, o Vasco da Gama. E os dois que se cruzam até no ano de 1524, não é?
1524 é o ano provável do nascimento de Camões. E é também o ano em que morreu o Vasco da Gama. E por isso até tem esta curiosidade. E os dois, hoje em dia, estão juntos aqui num mosteiro dos Jerónimos. E Camões que nós celebramos no Dia de Portugal, que temos naquela expressão, vai chatear o Camões. Quando nós dizemos isso, nós queremos dizer, vai chatear outra pessoa. Coitado do Camões, estamos sempre a evocar o Camões quando nos vêm chatear se usamos essa expressão. E hoje em dia, quando chatear, até vocês podem dizer, vai chatear o Camões. O Camões acho que consegue que o chateiem ainda. O Camões está por todo lado. Foi ele que mudou muito a nossa língua. Muitas vezes nós não temos ideia, mas é ele que vai influenciar a língua que falamos hoje. É ele que está ainda referido muito na música. Há músicos que recuperam os poemas que ele escreveu e dão ali uma certa música. Camões está por todo o lado. Por exemplo, se nós formos em Lisboa, e eu podia dizer Coimbra e outros locais, Coimbra, por exemplo, há o prédio onde dizem que morreu o Camões. Não deve ser verdade, mas ainda está lá a placa a marcar o prédio onde morreu Camões. Há a Biblioteca Camões. Camões, no fundo, está por todo o lado. Camões, que nós reconhecemos nestas imagens, não é? Estas imagens de Camões, as duas primeiras ainda feitas no tempo em que ele estava viva, esta pós a sua morte, o Camões do meu livro, este é o Camões que nós conhecemos. E por vezes julgamos que Camões é assim alguém que não existe. Mas o Camões foi alguém que existiu, que teve uma vida feita de desafios, que superou esses desafios, e o Camões podia ser a pessoa que estamos a ver agora. E eu geralmente digo, somos todos Camões. Somos todos Camões no sentido cultural, obviamente, no sentido de alguém que teve uma vida intensa, feita de dificuldades, mas de alguém que não desistiu perante essas dificuldades e procurou superar e que teve o seu momento alto com a publicação dos Lusíadas. Somos todos Camões no sentido que ele representa Portugal, representa a Portugalidade, representa alguém que é capaz de superar os desafios e que não se deixa ir abaixo. Por isso esta mensagem, somos todos Camões. E agora aí, nas escolas onde vocês estão, escolas ou outros locais, vamos todos dizer comigo, somos todos Camões. Estão preparados? Quando eu disser 1, 2, 3, gritam aí. 1, 2, 3. Somos todos Camões. E agora, perante o grito e a confusão que deve ter ficado aí nos locais, eu vou dar tempo aqui às perguntas. Está bem? É o tempo de perguntas. Não sei se a Maria João, ou o Carlos, ou o Paulo querem dizer alguma coisa, ou eu posso ir aqui para o chat e ver as perguntas. Nós não temos perguntas ainda no chat. Tínhamos aqui nas question and answers algumas questões, mas não especificamente relacionadas com aquilo que o Sérgio disse, exceto uma escola que estava aqui a colocar alguma questão relativamente às edições dos Lusíadas. Onde é que poderão encontrar as primeiras edições dos Lusíadas? Eu não sei todas, sei que, primeiro que tudo, falar da primeira edição dos Lusíadas era ficarmos aqui uma hora, porque aquilo que é a primeira edição dos Lusíadas, no fundo são duas, porque há uma que é a falsificação da outra, mas pronto. Mas não entrando aí que era um excelente webinar falar da primeira edição dos Lusíadas e explicar as diferenças, porque é que uma é a verdadeira, a outra não é, porque é que fizeram a outra, mas pronto. Contudo, primeira edição dos Lusíadas, sei que a Universidade de Coimbra tem, sei que a Biblioteca Nacional também tem, e atenção que posso às vezes cometer algum erro. Sei que aqui o Palácio de Mafra também tem. Sei que existe, por vezes, ou um ou outro particular que tem. Não há muitas, poucas edições. Sei que o Museu Moraes Sarmento, em Guimarães, também tem uma edição e esteve em exposição há pouco tempo. Eu sei que agora... Continua em exposição, em Guimarães. Pronto. Sei que alguns locais estão a disponibilizar, por isso sei que algumas, não sei todas. E algumas estão fora de Portugal, está bem? E algumas que achamos que são primeira edição, provavelmente são aquela edição falsificada da primeira edição, mas que vale como uma primeira edição, porque tem um valor grande. Sei que atualmente alguns destes locais estão a disponibilizar, porque é um momento único para mostrar.
Obviamente que um livro como Os Lusíadas, publicado em 1572, está protegido, tem que ter muito cuidado com os livros, não é? Pronto. Não sei se há mais alguma questão. Os meninos querem saber de que é que Camões morreu. eu, Camões terá morrido de doença, não é? Doença que, atenção que nós não temos certeza, não temos a certidão de óbito, a certidão da morte dele, julga-se que terá morrido de doença e por mau comportamento, está bem? É uma doença que já o devia de acompanhar nos últimos anos, mas não há certezas. Julga-se que terá morrido num hospital para pobres, ok? Num hospital para pobres, não, já pobre, aquela ideia que o Camões morreu pobre, é uma imagem que se calhar não é mesmo mito, era mesmo real, apesar de ele receber do rei algum dinheiro, mas o Camões é conhecido também por não saber gerir bem o dinheiro, por isso terá morrido pobre num hospital e provavelmente de doença. Há também a hipótese de ter morrido de peste. Na altura, Lisboa estava a ser atacada por uma peste, uma doença, não é? E Camões também pode ter morrido. Agora, entre historiadores, há discussão, e não sei quem é que terá razão, mas de peste ou da doença que o acompanhava há vários anos, não devemos estar longe. Bem, Força, Carla, temos aqui mais uma questão da Filipa Almeida. Portanto, a Filipa Almeida pergunta quantos países foi Camões e quais foram esses países? Eu não sei dizer os países, não é? Isso é uma pergunta muito técnica, eu tinha que voltar a ler. Sabemos que Camões esteve na Índia, obviamente, não é? Sabemos concretamente Goa, obviamente, que era também o centro ali de gestão do Império Português do Oriente. Sabemos que Camões esteve na China. Há quem diga que esteve também em Java, porque já seria alguém que seria de Java, e terá andado ali pelas Molucas. Camões viajou ali muito. Também porque aquele, enquanto marinheiro que fazia o patrulhamento das águas, fazia com que eles tivessem que viajar muito. Agora, uma lista assim discriminada dos países, não sei. Sei estes locais e terá viajado muito. E é incrível, repito esta ideia, como é que ele conseguiu sobreviver tantos anos, porque não era comum alguém estar tanto tempo na Índia e regressar a Portugal vivo, porque era fácil morrer numa batalha, de doenças que existiam lá, era uma maneira fácil de se morrer. Mais alguma questão? Agora temos aqui outra questão. Porquê é que Camões usa uma coroa? Porquê que Camões usa uma coroa? Camões nunca usou uma coroa. Pronto. Isso tem a ver com mitologia e tem a ver com uma representação antiga, a coroa de louros. A coroa de louros, primeiro que tudo, é associada ao deus Apolo, está bem? O deus Apolo é um deus da mitologia grega, é um mito relacionado com ele. O deus Apolo é que costuma usar a coroa de louro por causa da sua primeira paixão. Passou a ser associado aos Jogos Olímpicos, porque os vencedores nos primeiros Jogos Olímpicos usavam uma coroa de louro, porque era associada, era um símbolo de vitória, e a determinada altura essa coroa de louro também passou a ser usada pelos imperadores romanos, não é? Era um símbolo de poder, quase de escolha divina, e mais tarde os grandes escritores, que eram também pessoas especiais, passaram a ser representados com essa coroa de louro, associada ao deus Apolo, que também é o deus das musas, que inspiram os escritores. Quase como se fossem pessoas abençoadas, digamos assim, pelo deus Apolo, está bem? E ao longo dos séculos passou a ser um símbolo de vitória e também de poder. E o Camões não tinha lá de manhã, não acordava, vou pôr a minha bola e pôr a coroa de louro. Não, é uma representação já do Renascimento até. Mais perguntas? Outra questão. Quem é que morreu primeiro? Foi Camões ou Vasco da Gama? Essa é fácil, não me ouviram. Então, eu disse que Camões e Vasco da Gama estavam unidos por uma data, que é 1524. 1524, porque foi o provável ano de nascimento de Camões e foi o ano que, curiosamente, morreu o Vasco da Gama. Então, o Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia ainda no final
do século XV, não é? Por isso morreu primeiro o Vasco da Gama, não é? Sem dúvidas. E aqui não temos dúvidas. Por acaso até há uma curiosidade que um morreu e outro estava a nascer. Portanto, estávamos no ano de 1524 quando o Vasco da Gama morreu E e hoje o temos nosso dois. Camões nasceu. Portanto, Vasco da Gama morreu na véspera de Natal. É verdade, é verdade. E Ora, temos hoje então vamos continuar aqui. Estamos com mais perguntas. Qual era a profissão de Camões? Camões, a profissão de Camões foi várias coisas. Se nós olharmos para o Camões, geralmente Camões é representado com veste de soldado, porque ele foi efetivamente soldado, não há dúvidas disso, e tem na mão geralmente a pena e o livro, não é? Os Lusíadas, por isso foi escritor. Camões não terá tido uma profissão certa ao longo da vida. Sabemos que, por vezes, escrevia cartas para outras pessoas para ganhar dinheiro, porque naquela altura, meus meninos e minhas meninas, as pessoas não sabiam ler e escrever, não é? Pessoas como o Camões eram uma exceção. E depois pessoas que sabiam ler e escrever e que tinham a cultura do Camões, Camões era o único, não é? Por isso Camões também terá ganho algum dinheiro a escrever para outras pessoas. Depois, na Índia, ele terá tido uma profissão responsável em que ele era responsável por recolher o bem das pessoas que morriam. Agora, uma profissão certa não há. Eu gosto de dizer soldado e escritor. Outra questão, Sérgio. Porquê é que E nos túmulos... muitas questões, meu Deus, Muitas. 159. Porquê é que Camões e Vasco da Gama nos seus túmulos têm as mãos erguidas para o ar, para o céu? Não é uma pergunta relacionada diretamente com Camões, mas vou tentar responder. É uma representação religiosa que normalmente nós temos, tem a ver com religião. Geralmente representamos as pessoas como se estivessem a rezar, não é? Por isso tem a ver com isso. Agora outra mais prosaica. Camões tinha namoradas? Ui, eu não falei de namoradas, não é? Eu disse que Camões era o poeta do amor, que escreveu dos mais belos poemas de amor que temos na língua portuguesa. Camões terá tido muitas namoradas. Terá tido muitas namoradas. Sabemos que não terá sido feliz também nos seus amores. Por causa dos seus amores terá tido alguns problemas, terá sido desterrado. Sabemos que perdeu no episódio do naufrágio a namorada chinesa que tinha. Ele tinha uma namorada chinesa na altura e no naufrágio ela terá morrido e ele depois até temos um belo poema que é associado à morte dela. Por isso, várias namoradas, não tinha problema em arranjar namoradas. Por vezes não arranjava também as namoradas certas, mas isso já é outra história. Uma das perguntas também é quanto tempo demorou Camões a escrever os Lusíadas, que é obviamente uma incógnita, mas é um desafio. É uma incógnita. Temos uma ideia. Sabemos Claro. que a partida para a Índia, não é? Em 1553, terá sido ali o momento em que ele começa a escrever os Lusíadas, que ele tem a oportunidade de fazer a viagem do Vasco da Gama, de fazer aquela viagem, ter a inspiração, e terá escrito os Lusíadas durante os 17 anos que esteve no Oriente. Terá regressado a Portugal com os Lusíadas já terminados, terá feito uma revisão, porque publicar um livro naquela altura não era assim uma coisa rápida. Demorava muito tempo. Montar um livro como Os Lusíadas era algo moroso. Por isso, regressar a Portugal deve ter sido já com a obra concluída, por isso eu direi à volta de 17 anos, sem termos, obviamente, certeza, não é? Próxima pergunta. Agora passamos do Camões ao Sérgio. Está bem. Vamos sair aqui Escreveu. da esfera de Camões e vamos para o nosso autor do dia. Sim. Quantos livros já escreveu, Sérgio? Boa pergunta. Não sei. Sei que passaram os 30 e não sei se já chegaram aos 40. Alguém tem de descontar. 37, 38, 39. Não sei. Quando vai chegar aos 40? E porquê este interesse em escrever sobre Camões? Muito simples. São várias as razões. Primeiro que tudo, em 2005 eu já tinha escrito um livro chamado O Alfarrabista que mandou falsificar os Lusíadas. Era um livro de ficção que contava esta história
da primeira edição dos Lusíadas, né, a falsificação, por isso eu já tinha uma paixão sempre tive uma paixão por Camões. Depois, eu sou professor de português, eu tenho de trabalhar, ensinar os Lusíadas, tenho que trabalhar a obra com os Lusíadas, e sei que o livro é desafiante. Mas mais desafiante que a obra, a vida do Camões, não é? Nós vemos o Camões, é como se fosse nosso amigo, não é? O Camões, vai chatear o Camões, é como se fosse um nosso companheiro. A vida dele é uma vida extraordinária. Independentemente do que ele fez, mas o que ele superou, os desafios, eu acho que é uma vida. Por isso a ideia era, estávamos a chegar aos 500 anos do nascimento de Camões, era importante os mais novos conhecerem Camões. E tenho dado conta que os mais novos não conheciam Camões, e mesmo nós, mais velhos, pouco conhecemos Camões. Felizmente, que estamos, e as escolas estão a ter um papel extraordinário. Vocês também, através da rede de bibliotecas escolares, estão a ter um papel extraordinário, porque nós estamos a dar, finalmente, Camões. Porque os alunos não conheciam muitas vezes Camões, os mais novos não conheciam Camões, os mais velhos não conhecem nada de Camões, sabem que é o poeta Zarolho, não é? Como eu cresci a dizer que era o poeta Zarolho, e pouco sabemos, mas a vida de Camões é uma vida extraordinária. Então eu pensei, eles mais tarde vão conhecer o Camões, vão conhecer os Lusíadas, se calhar nem vão gostar, porque a obra é difícil, era importante criar já uma ligação desde cedo com este homem extraordinário, que é o Camões. Isto foi o grande motivo, uma paixão por Camões, primeiro que tudo, e esta consciência que era importante criar ligação entre alunos e entre Camões, que é sim, um dos maiores símbolos da Portugalidade. Julgo ter respondido à questão. Claro. Penso que também está mais ou menos implícito, mas um dos meninos, o André, pergunta o que é que o Sérgio gosta mais em Camões. O que é que eu gosto, acima de tudo, usando aqui uma palavra que está na moda e que mais pequeninos se calhar não sabem, que eu vou explicar, que é resiliência, que é a capacidade de, perante um desafio, de não desistir. Perante um desafio, alguns começam a chorar, desistem, é tudo uma desgraça. Eu gosto disso em Camões. Camões perdeu um olho muito jovem, não é? Era um homem inteligente sem quaisquer dúvidas. Seria um aluno excepcional, acima da média. Podia ter entrado aquele discurso, já não tenho um olho, vou desistir disto. Mas não, ele ainda vai criar a imagem do poeta do amor, ele vai amar, ser amado, vai meter-se em muitas confusões, o Camões. O Camões terá cometido alguns erros, vai viajar, vai escrever os Lusíadas, sofre naufrágio, sobrevive, quer regressar e consegue, perante estes desafios, procura sempre superar e alcançar os seus objetivos. É isso que eu gosto de Camões. Foi alguém que, perante os desafios, que facilmente podia ter desistido, mas ele nunca desistiu. É isso que eu gosto em Camões. Essa capacidade, essa sua resiliência, essa capacidade de superar os desafios, mesmo perante grandes adversidades. Ele teve momentos da vida difíceis. E ele não ficou a chorar, julgo eu, pelo menos ninguém viu o Camões chorar, mas por aquilo que ele faz depois, ele mostra que foi capaz de superar essas dificuldades. Eu gosto disso em Camões. Acho que é um exemplo até de vida, para além, obviamente, da obra que ele escreveu e que nós lemos e estudamos. Está aqui outra pergunta curiosa. Onde foi retirada a foto que está a mostrar? A foto, tecnologia, então muito simples. A foto que vocês estão a ver é inteligência artificial. Como vocês sabem, hoje em dia nós estamos num mundo que está a mudar e vocês mais novos vão crescer com o uso da inteligência artificial de uma forma muito mais constante e muito mais presente. Eu usei a inteligência artificial para criar um Camões como nós, digamos, como se fosse real em termos de imagem. Dei-lhes a descrição, trabalhei o texto, não começou por me dar um Camões certinho, a barba não tinha ali o bigode arredondado, foi pedindo para acrescentar inteligência artificial, para nós vermos que o Camões foi alguém real, alguém que, tal como nós. Não sei, já está quase em cima da hora, não sei, mas se calhar ainda há aqui muitas questões, se calhar terminávamos com uma para o Sérgio,
que tem havido muitas questões que traduzem curiosidade em relação ao Sérgio. Uma delas é que idade é que tinha quando escreveu e publicou o seu primeiro livro. E em relação a Camões, há aqui uns meninos que também gostariam de saber porque é que ele tinha a alcunha Trincafortes. Trincaforte. Ok, é uma boa pergunta, não expliquei isso. Então, eu publiquei o meu primeiro livro em 1999. Imaginem só, século passado. Vocês ainda não tinham nascido, estavam longe de... A maior parte de vocês estava longe de nascer em 1999. Eu nasci em 1978, por isso tinha 21 anos, era estudante do curso de letras, não é? Estava a tirar estudos portugueses, era um jovem estudante, por vezes não era um bom aluno, estava distraído nas aulas a escrever poesia. E, entretanto, havia lá uma professora que estava à procura de jovens poetas, disseram o Franklin, era assim que eu era conhecido por este nome. Ele tem muitos poemas que passa as aulas a escrever poesia. E foi assim que surgiu o meu primeiro poema, juntei os poemas em 1999. A professora Cecília Barreira, falecida o ano passado, 25 anos após a publicação do livro, foi, digamos assim, quem me deu um impulso para publicar o primeiro livro. Foi um livro de poesia, Espírito Infinito, que resulta de estar por vezes distraído, mas é para estarmos concentrados nas aulas, meninos e meninas, está bem? E depois a outra questão do trinca-fortes. Trinca, vocês sabem, quer dizer, não é trincar, morder. Morder fortes, porque o Camões metia assim muitas confusões e acho que ele era assim, era corpulento e era forte mesmo e dava cabo dos outros. Por isso ganhou a alcunha de trinca-fortes no sentido de vencer os outros ali, por vezes, no combate um contra o outro. Julgo que para terminarmos, há aqui duas questões que encerram aqui um bocadinho este ciclo biográfico do poeta. Com quantos anos morreu Camões e quando morreu era famoso? Então, a pergunta dos quantos... Eu estava surpreendido por me terem feito a pergunta de quantos anos morreu o Camões. Essa é a pergunta... Não me estão a ouvir? Estão a ouvir? A pergunta de com quantos anos morreu o Camões fazem sempre e eu nunca respondo. Eu digo que isso é para a professora de matemática ou para o professor de matemática. Então, a conta é simples. Camões nasceu em 1524, morreu em 1580. Agora vão todos fazer a conta para ver se são bons na matemática. Depois, a outra questão era a questão... Se ele era famoso famoso. E rico, e rico. Perguntam se ele era rico. Não, Camões terá morrido pobre, não é? Apesar de receber digamos assim, um prémio do rei pago de 3 em 3 anos, mas Camões não sabia gerir bem o dinheiro. Famoso, ele tinha bons amigos, e sabemos, até no episódio em que ele está preso em Moçambique, são os amigos que o ajudam. Ele sabemos que teve alguns problemas por causa do seu mau feitio com outras pessoas, também sabemos isso. Não teria a fama que começou a ter após a sua morte. Era já tido como um dos grandes poetas, isso era. A obra que ele tinha escrito foi uma grande obra, mas não teve o sucesso imediato que devia ter tido, até um pouco por inveja de outros, sim, não foi logo reconhecido e a sua fama é pós-morte. Pós-morte, a fama dele começa a crescer, tanto que em 1580, o ano em que ele morre, o rei espanhol que se torna rei de Portugal, não é? Portugal perde a independência no ano em que morre o próprio Camões, como se a pátria morresse com o nosso poeta. O rei espanhol manda logo traduzir os Lusíadas, não é? Esperto, não é? Vamos lá traduzir este poeta que é famoso. Ainda quis conhecer o Camões, mas dizem que o Camões já tinha morrido. A fama de Camões é pós a sua morte. Contudo, temos que nos lembrar de outra coisa. Muitos dos amigos de Camões, muitos deles, tinham morrido em 1578. O rei Dom Sebastião, quando vai para o norte da África combater, vai com muitos novos. Muitos deles são amigos de Camões. Muitos morrem e muitos ficam presos. Tanto que aquela lápide que é colocada no túmulo de Camões é colocada anos depois por um amigo, por Gonçalo Coutinho, que esteve preso e quando regressa descobre que o seu amigo tinha morrido. Quer dizer que anos após o Camões ter morrido, vem um amigo que regressa e descobre que o seu amigo e manda fazer uma lápide. Por isso tinha bons amigos. A fama dele é pós-morte, sem quaisquer dúvidas, mas isso tem a ver com uma característica portuguesa. Não sabemos, por vezes, reconhecer
os nossos grandes escritores, as nossas grandes personagens históricas. Se Eu- calhar, Sairmos, há força. uma pergunta que absolutamente o Sérgio tem que fazer. Há aqui um grupo de meninos, eu até já perdi, ainda ficam aqui muitas perguntas, mas há aqui um grupo de meninos que eu penso que não podem ficar sem resposta. Eles perguntam: ó Sérgio, por que será que o Camões deu o nome Os Lusíadas à obra que escreveu? Muito simples. Nós dizemos os Lusíadas e esquecemos por vezes de explicar o que é quer dizer os Lusíadas. Os Lusíadas quer dizer os portugueses. Okay? Provavelmente nem terá sido o Camões o primeiro a usar a palavra, mas foi ele que a divulgou e que a tornou conhecida, porque só conhecemos a palavra através do livro dele hoje em dia. Por isso, os Lusíadas quer dizer os portugueses, está bem? Tinha a ver com o Deus Luz também, que seria um Deus aqui da Terra, do sítio onde nós vivemos hoje em dia. Os Lusíadas quer dizer os portugueses. E essa é uma boa pergunta, sim. Fica esclarecido. Bom, Então, posso dar umas julgo que palavras? estamos aqui já mesmo no términos. Há aqui uma curiosidade ainda dos meninos que dizem que o Sérgio deve ter pesquisado muito para fazer este livro, não é? Sim. Eu comecei a trabalhar num livro em 2022. 2021, 2022. Sim. 2, 3 anos antes de começarmos a celebrar os 500 anos do nascimento de Camões. O grande desafio foi, primeiro que tudo, tentar construir uma linha cronológica para o Camões, porque a vida dele é feita de incertezas. Depois, o outro desafio, não é, estabelecer esta linha, está relacionado com o facto de tudo o que temos muitas vezes de Camões é tudo sempre muito denso. Os professores, os doutores que escrevem para outros professores, doutores, e achamos que o Camões é assim tudo muito para pessoas de licenciaturas. Não, Camões é de todos nós. Então foi tentar encontrar um livro ou mais do que um livro, que me permitisse ter uma leitura acessível. É por isso que o meu Camões pretende ser acessível para os mais novos, porque se nós, hoje em dia, felizmente com os 500 anos de nascimento de Camões, saíram obras boas para o público em geral. Por exemplo, da Isabel Rio Novo é um livro excepcional, que é um Camões para todos nós. Por isso, foi muitas leituras, algumas leituras chatas, porque eu percebi o que nós escrevemos sobre Camões não é para o público em geral, tudo por vezes confuso, e o Camões tem que se tornar mais de todos nós. Aliás, o Camões, apesar de ser nobre, era um Camões que estava com todas as classes sociais, estava-se com todas as pessoas. É por isso que o Camões é um excelente exemplo, porque não era um nobre. Era um nobre, mas que se vivia com o povo, vivia com classes por vezes marginalizadas. Por isso o Camões tem que ser acessível. Muitas leituras e depois a tentativa de construir uma linha cronológica que fosse coerente para os mais novos, porque os mais novos precisam de ter datas, mesmo que tenha falhado às vezes numa outra data. É por isso que eu gosto de ver à volta porque nós temos ainda muitas incertezas relacionadas com a vida do nosso poeta Luís de Camões. Fica então o repto para que todos os meninos que nos estão a ouvir e todos os professores possam fazer também as suas pesquisas em torno do poeta neste ano que tem sido efetivamente aquele que nos tem lançado mais no encalce e na descoberta deste gênio da literatura portuguesa. Espero que tenham gostado do webinar com o Sérgio Franklin. Mais uma vez, agradecemos a sua presença aqui durante esta tarde, com tantos meninos e tantos professores que estão a assistir. Com certeza que todos ficarão enriquecidos com mais esta partilha e será mais um ponto de partida também para os nossos trabalhos nas escolas. Em nome da Rede de Bibliotecas Escolares, muito obrigada a todos e vamos dar por encerrado este webinar. Obrigada, Sérgio. Obrigado também. Obrigada. Obrigado. Adeus. Até uma próxima.